pessoal, sejam todos bem-vindos. Este é o seu canal Evangelho em Movimento e esta é a primeira edição do ano 2025. E como vocês sabem, quinta sim, invadimos a sua tela, invadimos a sua casa, sem pedir licença para trazer ao seu encontro a palavra de Deus. E Jesus diz na sua palavra que este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim. E nós, o Evangelho em Movimento, achamos essa plataforma como um meio de levarmos o Evangelho, um meio de levarmos a verdade ao seu encontro. Sim, é claro, não o fizemos sozinho. A cada encontro, a cada episódio, a cada edição, trouxemos neste que é o nosso estúdio um convidado especial para responder e para explicar e para partilhar conosco aquilo que Deus confiara nos seus corações. E hoje não podia ser diferente. Recebemos nos nossos estúdios um homem de Deus, evangelista, uma voz que ecoa nas ruas da cidade de Chimoio. Mas antes de nós irmos ao encontro deste homem de Deus, rola a vinheta que voltamos num piscar do olho. Muito bem, queridos irmãos, estamos aqui de volta para o nosso programa de hoje, para uma conversa saudável com nosso amigo, irmão e companheiro de longa data nas missões. Como eu disse, ele é um pregador, ele é um evangelista das ruas, nos conhecemos nas ruas, não é? E foi uma grande bênção. Amado Simi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Aproveita este momento para saudar os nossos amigos telespectadores. A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui estamos a falar com o evangelista Simi JS. Evangelista Simi JS. De fato é verdade, eu acabei conhecendo também o homem de Deus aqui nas ruas. Foi uma das missões que estávamos lá a evangelizar, a falar do nome do Senhor Deus, a engrandecer o nome do Senhor, a trazer mais almas para Cristo. Por isso quer dizer que é importante que o homem ganhe a sua vida para Cristo Jesus. Então estávamos lá a fazer a missão. Então foi uma grande bênção. Acabei conhecendo o grande homem de Deus. Uau, que grande bênção. Aqui só apenas um apresentador, né? Não tem nada de grande aqui. É, na verdade, uma grande bênção. Querido irmão, homem de Deus, antes de cristão, foste um jovem do mundo, se calhar, mas não vou aqui presumir. Na verdade, gostava de saber como é que foi o seu chamado para o ministério evangelístico e conte-nos um pouco do seu testemunho da conversão. Como é que chegaste a Cristo? De verdade, a minha conversão, eu vou dizer, foi de uma forma muito especial. Uau. Foi uma forma muito especial, porque de verdade eu nasci no lugar onde que toda a família ia para a igreja. Tanto como meus pais, todos iam para a igreja. Exato. Só que naquele momento eu não entendia a questão de evangelismo. Então, um certo dia, tem aquela forma como os pais falam: se não ir na igreja, não vais comer, não vais almoçar. Então, aquilo nos obrigava mais nós irmos para a igreja, mesmo sem ter conhecimento das coisas. Então, passando o tempo, é que comecei a me dedicar mais. E uma das coisas que me fez eu me dedicar mais, de verdade, foi os dons espirituais. Porque as pessoas, eles começavam a me falar acerca de dons espirituais. E eu fiquei muito curioso em dons espirituais. E um dos dons espirituais foi de visão. As pessoas começaram a dizer que dom de visão, você vai enxergar as coisas espirituais, coisas que para uma pessoa mesmo é impossível, mas você vai enxergar por causa do Espírito Santo. Então, depois daquilo, é quando eu fui ter com um grande homem de Deus também, Damani. Ele começou já a me instruir na palavra. E uma das coisas que ele sempre falava, ele falava para você ter visão, você tem que se mergulhar na presença de Deus. Então, eu estava a me mergulhar na presença de Deus. Eu estava a orar. Só que ele falou que não adianta simplesmente orar. Você tem que meditar a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia.
E naquela época, aquilo de querer conhecer a Bíblia, e uma das palavras que ele usou, ele falou assim: de verdade, se você quer ser homem de Deus, você tem que sentar com a Bíblia, comer com a Bíblia, dormir com a Bíblia, fazer tudo com a Bíblia. A palavra deve estar dentro de ti. Então, eu naquela inocência, porque foi muito tempo, aquela inocência de Foi verdade, com quantos anos? praticamente, se não estou em erro, pode ser no intervalo de 10 a 11 anos. Ok. Ainda eu naquela inocência, eu de verdade levava uma Bíblia igual a esta, de estudo. Eu dormia, colocava a minha cabeça aí. Uau! Colocava a minha cabeça aí durante o dia. Só que todas as manhãs eu tinha que esticar as folhas, porque estava massacrado, estava a rasgar. Só que uma das vezes ele acabou falando: olha, eu quando falei para dormir com a Bíblia, eu não falei que você tem que pôr a cabeça, mas vai dizer que você tem que meditar a Bíblia, quer dizer que tudo, palavra de Deus deve estar pronto na sua vida. Exato. Eu acabei falando: eu não sabia, quando foi ter que dormir com a Bíblia, eu colocava mesmo na cabeça. Uau! Não, por causa daquilo me fez também meditar a palavra de Deus, meditar os livros proféticos, meditar os livros do Novo Testamento, muito mais Antigo Testamento. Foi grande bênção também. Uau! Uau, que grande bênção. Então chegas a Cristo por meio daquilo que era o habitual na sua própria casa. Significa nasceste numa família cristã, certo? Certo. Uau, então naquela obrigação dos nossos pais, acabaste conhecendo a essência. Uau, que grande bênção. Em que momento da sua vida você experimentou o maior crescimento espiritual? Eu de verdade, isso foi no intervalo de 2018, se a memória não me falha, 18, 19. De verdade, quando eu comecei a buscar a Deus da primeira vez, eu fiquei muito triste, porque busquei várias vezes a questão de dons espirituais e não estava a achar. Então aquilo acabou trazendo uma tristeza em mim. É daí que eu acabei me afastando. Eu orava nos domingos, mas não com aquela frequência. Acabei me afastando um pouco. Depois de eu ter me afastado um pouco, é quando uma vez eu recebi uma profecia de apóstolo Caleb Madeira, apóstolo Paulino Madeira, acho que algumas pessoas podem conhecer. Sim. Eu acabei recebendo uma profecia com ele. A profecia dele foi assim: ele falou que Deus irá te levantar muito, só que para Deus te levantar, você tem que se mergulhar muito na presença de Deus, porque estou a ver um dom que você buscava, que era naquele tempo de querer expulsar demônios, aquelas coisas. Okay. Falou que estou a ver este dom e Deus está me dizer que este Deus irá dar esta graça para a tua vida. E daí nessa você se mergulhar, aquilo me fortificou mais para eu poder voltar. Okay. E quando eu já voltei de novo, é que eu tinha que tinha que me mergulhar já. Então depois, nos primeiros 3 dias, eu também estava com medo. Tipo, se você não orar muito, os demônios vão te bater. Okay. Se não orar muito, então por causa daquilo, fez com que eu pudesse orar ainda mais, vigiar ainda mais. Então acabei conhecendo também que não é só por causa de dom que temos que buscar a Deus. Mesmo não temos dom, temos que permanecer na presença de Deus. Isto que é mais importante, com que as nossas vidas estejam enquadradas com a presença de Deus. Falando exatamente, não é só o dom que pode nos fazer buscar a Deus. O que tem que nos fazer permanecer na presença de Deus, na sua visão? De verdade, o que tem que nos fazer permanecer na presença de Deus é o amor que nós temos para com Ele. Porque muitos de nós acabamos tendo um amor que de verdade já não se torna um amor por causa de certas coisas. Mas temos que permanecer em Deus por causa do amor que nós temos a Ele. Que temos que saber, mesmo nós tendo alguma coisa e não tendo, temos que permanecer na presença de Deus. Não importa com a circunstância que estamos a passar. Não importa com a circunstância que
que está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Exato. De verdade, o importante é permanecer na presença de Deus como nós somos. Não ir atrás do Senhor por causa dos bens materiais. Homem de Deus sente que a igreja moderna vai atrás de Deus por causa do amor? De fato, a igreja moderna não vai na presença de Deus por causa dessas coisas. Porque se nós formos a entender, as coisas modernas, em vez de nos trazer para a presença de Deus, está nos separar da presença de Deus. Okay. Porque por causa das coisas, porque em condições normais, a Bíblia vai nos dizer que o mundo inteiro negou a Jesus. Exato. Negou a Jesus por causa de Jesus ser alguém verdadeiro. Então, os líderes de agora, o que estão a fazer? Estão a levar o mundo, estão a associar com a própria igreja. Então, por causa dessas coisas, automaticamente Jesus está a se apartar de muitas igrejas. Porque a própria palavra de Deus, ela diz que todo aquele que quer ir na presença de Deus tem que deixar as coisas deste mundo. Porque não adianta nós irmos a Deus com as coisas deste mundo. Automaticamente essas coisas estão a nos deixar longe da presença de Deus. Uau! Homem de Deus, falando aqui das coisas deste mundo, do que realmente está a falar? Falando para os nossos internautas em casa. Do que realmente está a falar? Imagina que nós temos do outro lado da tela alguém que quer, não é, fazer parte desta vida cristã, não é? Então aqui falaste de algumas coisas que talvez não agradem a Deus. Do que realmente está a falar? Praticamente, há algumas coisas que eu estava aqui a me referir. Apóstolo Paulo, ele disse que os que são de Cristo são os que negaram as concupiscências da carne. Sim. Então, quando nós entramos no livro de Gálatas, em Gálatas 5, descendo 19 por baixo, ele fala acerca das obras da carne e as obras do Espírito. Yes. E quando ele dita essas coisas, ele vem nos fazer que temos que haver uma separação. O verdadeiro cristão, ele não deve permanecer com as coisas deste mundo. Os verdadeiros cristãos não devem se importar muito com as coisas deste mundo. O verdadeiro cristão, o foco principal tem que ser em Cristo Jesus, tem que ser em Deus. Yes. Então, a igreja moderna está nos ensinando para, em vez de nós nos entregarmos totalmente para Cristo, estamos a nos entregar totalmente para a igreja. Aonde que as pessoas só respeitam, fazem as obras de Deus quando estão na igreja. As pessoas adoram realmente a Deus quando estão na igreja. E quando saem da igreja, eles acabam sendo, como posso dizer, tem aquele animal em Acatembeu, acaba mudando de cor. Quando estão na igreja, camaleão em português. Okay. Camaleão. Quando estão na igreja, eles acabam se associar, eles mudam cor para a mesma cor da igreja, mesmo clima da igreja. Mas quando saem da igreja, acabam tendo uma outra identidade. E não, só que essas coisas é coisas que a própria Bíblia nega. Porque você vai ver que mesmo que Jesus estivesse passando vários lugares, ele não deixou de ser aquilo que ele é. Ou seja, não deixou de fazer a missão dele. Exato. Continuou com a missão dele. E não, alguns homens de Deus, a missão dele só está na igreja. A missão dele, a forma de vestir, é só na igreja. Na igreja. Quando já saem para o mundo, saem se calhar para a cidade, até esquecemos se ele é homem de Deus ou não. Se compara com o mundo. Igual se compara com o mundo. Bom, e qual é a mensagem, homem de Deus, aqui, de uma forma direita, que gostava de deixar para aqueles que chamou de Isso. Qual é a mensagem que o homem de Deus gostava de deixar para aqueles homens, para aquelas mulheres que, quando estão na igreja, mostram uma certa imagem, mas que depois que vão para as suas casas, depois que eles estão na rua, mostram uma outra
fase, na qualidade de evangelista, a voz de Deus, qual é a mensagem que o homem de Deus tem para deixar para este grupo? A mensagem que eu tenho para deixar para essas tais pessoas é que é necessário todos nós possamos entender. A Bíblia, ela nos ensina que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer que a verdade não liberta quando é ouvida. A verdade não liberta quando é vista. Mas a verdade liberta quando é conhecida. Isso. Então, quer dizer que é necessário que você possa conhecer a própria verdade. Exato. Logo, todas essas pessoas que cometem essas tais coisas, dificilmente é entrar no reino do céu, porque eles vivem como uma aparência. É por este motivo que a Bíblia, a palavra de Deus, ele fala acerca dos fariseus. Isso. Os fariseus, eles davam para o povo, Exato. eles davam para o povo fazer aquilo que eles mesmos não conseguiram fazer. Isso. Então, o próprio Jesus ficou triste, se irou por causa disso. Então, isso significa que Deus quer com que nós possamos viver realmente na verdade. Ou seja, a verdade tem que permanecer em nós, Ok. para que possa nos libertar. Uau. Então, por outra, é necessário que possa saber que esta vida não irá te levar para o reino de Deus. Esta vida de aparência não irá te levar. Porque a própria Bíblia diz que não há nada que está coberto que não será revelado. Exato. Na igreja nós podemos te ver como levita. Na igreja nós podemos te ver como pastor, como evangelista, como profeta. E quando sai uma outra pessoa, e todas as coisas, Deus irá revelar. E quando Deus for a revelar, automaticamente todos nós seremos julgados com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós vivemos. E não, para estas pessoas mudam enquanto ainda há certo, enquanto ainda há tempo. É necessário poder mudar enquanto temos tempo e hora. O relógio não volta para trás. Exato. Sempre ela gira, continua. Amém. O tempo está próximo. Uau. Entrega a sua vida para Cristo Jesus. Viva realmente para Cristo, não para o homem. Viva para Cristo. Não estás a enganar pastor, apóstolo, nem profeta. Estás a se enganar a ti mesmo. Uhum. Para onde que tu irás? Uhum. Para onde que nós iremos com este comportamento? Como que será na vinda de Cristo com o nosso comportamento? Temos que nos mudar mesmo. Vivermos realmente para Cristo Jesus. Amém. Amém. Que grande bênção. Oh, meu Deus, nós estamos com a voz que clama nas ruas. Nós estamos com evangelista Simi aqui no nosso programa. Você acaba de chegar agora, já partilha o vídeo, já partilha o link. E se você é novo no canal, se inscreva, deixa o seu comentário. Estamos aqui com um companheiro na fé, um homem de Deus muito usado naquilo que é o Evangelho. Homem de Deus, qual é a mensagem central do Evangelho? A mensagem central do Evangelho é com que todos nós possamos viver para Cristo Jesus. Todos nós temos que nascer de novo, porque muitos de nós queremos ir a Deus sem nascer de novo. Automaticamente é muito difícil com que nós possamos irmos na presença de Deus sem ter nascido de novo. Ok. Então, essas tais pessoas, como estava a dizer, já atenderam. Essas são as pessoas que querem ir na presença de Deus enquanto não nasceram de novo. Porque desde o momento que você nasce de novo, automaticamente a tua vida é mudada pelo completo. O teu foco principal é de servir a Deus. Então, o Evangelho verdadeiro é quando nós vivemos naquilo que nós falamos, naquilo que nós somos, de acordo com a palavra de Deus. Então, este é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho não é receba carro, não é receba avião, não recebe dinheiro, emprego. Isto é necessário. É necessário, tá bom. É necessário. O próprio Jesus também curava, Exato. libertava, Exato.
fazia grandes coisas. Exato. Mas o foco principal de Jesus era de morrer para o mundo. Exato. E não quer dizer que o foco principal do Evangelho é com que nós possamos morrer e reviver em Cristo. Através dessa abordagem que o homem de Deus está aqui trazendo, nasce uma pergunta. Fazer promessas de melhoria de vida para atrair pessoas para Cristo seria um método evangelístico? E isso é correto diante da presença de Deus? Realmente não é correto. Eu estava há dias atrás a meditar a palavra de Deus no livro de Ezequiel, aonde que a própria Bíblia ela vem falar acerca deste assunto, que muitos prometem aquilo que o próprio Deus não prometeu. Automaticamente as pessoas acabam querendo trazer as pessoas na presença de Deus de uma forma que não deve. E não, eles acabam falando aquilo que Deus não falou. Exato. Então Deus acaba se irando com essas pessoas de prometer dar vida, enquanto Deus não prometeu dar vida a toda pessoa. E não, por causa disso, automaticamente é pecado, porque o homem de Deus está mentindo, está sendo falso perante a própria pessoa. Está a falar que Deus me disse, enquanto Deus não falou nada. E não, por causa disso, é aconselhável com que homens de Deus possam parar de fazer essas coisas. Porque se continuarmos assim, automaticamente nós estamos a caminhar para o inferno e estamos a arrastar as pessoas para o inferno. Logo, nós estamos a pregar o Evangelho de Cristo. Então, me faz entender aqui uma questão meramente importante sobre o que nós estivemos a falar agora, que tem que ver com o tipo de cristão que nós temos nos nossos dias. Os tais camaleão, eu não consigo falar. Entendeu? Então, me faz aqui entender que quem gera, na verdade, esse tipo de cristianismo são aqueles que vêm com promessas, não? Certo. Uau! Meus queridos irmãos, nós vamos a um breve intervalo e voltamos num piscar do olho. Não sai daí, porque depois do intervalo nós temos uma pergunta no estilo de provocação. Assim, essa vai gerar barulho. Fica desse lado, até já. Estamos de volta à segunda parte do nosso programa O Tempo do Homem de Deus. Estamos com o evangelista Sim nos nossos estúdios, trazendo revelações profundas da verdade, e porque é a verdade que liberta, é a verdade que cura, é a verdade que transforma. Homem de Deus, antes de nós irmos ao intervalo, estivemos a falar sobre as promessas que são feitas no seio da igreja para atrair pessoas, para atrair homens e mulheres de forma a fazerem parte da igreja. Queria saber aqui do homem de Deus o que significa na prática viver para Cristo hoje. Viver para Cristo hoje realmente é entregar a sua vida para Cristo. Porque muitos de nós não estamos a entregar a nossa vida. Muitos de nós, por vezes, vamos para a igreja, vamos para o monte, ou acabamos indo na presença de Deus por causa de querer alguma coisa. Exato. Automaticamente isso não é viver em Cristo. Porque realmente viver em Cristo é quando nós vamos na presença de Deus, independentemente daquilo que nós temos ou daquilo que nós temos falta. Exato. E queremos adorar a Deus da forma que somos, da forma Exato. que Ele é. E não é isto que nos faz com que nós possamos realmente viver em Cristo. Porque ninguém pode dizer que vive em Cristo enquanto está atrás dos bens materiais. Exato. Ninguém pode dizer que vive em Cristo enquanto está por trás de uma bênção. Porque ainda hoje nós vamos ver que existem várias pessoas que vão se aproximar para Cristo por causa de algumas bênçãos.
Porque sabe que quando o pastor, homem de Deus, orar, ou quando ele mesmo jejuar, orar, Deus vai conceder, se calhar, um emprego, uma família, um filho. Logo a pessoa acaba indo praticamente adorar a Deus. Logo essas tais pessoas não estão a ir adorar a Deus. Essas pessoas estão a ir atrás da oportunidade, de uma certa coisa. Logo, é dificilmente nós nos aproximarmos para Cristo enquanto que queremos os bens materiais. Porque se nós formos a entender, vamos entender, nós aprendemos algo muito importante com Jó. Jó, ele adorava a Deus, não é por causa daquilo que ele tinha. Jó, ele adorava a Deus por causa da vida dele, por causa de consciência, por causa da forma que ele queria, por causa do amor. O amor que ele tinha com o próprio Deus. O que ele tinha com Deus. É por este motivo, quando Deus permite, ou seja, quando Satanás vem tirar todas as coisas na vida de Jó, quando Satanás vem tirar todas as coisas na vida de Jó, Jó permanece em Cristo. Ainda se nós dizermos que Jó estava a adorar a Deus por causa dos bens materiais, acredito eu que Jó, logo da primeira que perdeu os seus gado, ele já poderia ter abandonado o próprio Deus. Então Jó tinha que permanecer, mesmo tendo perdido tantas coisas na vida dele. Porque a Bíblia diz que ele era um dos homens mais ricos do Oriente. E mesmo ele sendo o homem rico do Oriente, ele acabou sendo o homem mais pobre do Oriente. Amém. E mesmo assim continua na presença de Deus. Exato. Isto identifica com... Isto nos faz entender que aquilo que fez com que ele pudesse adorar a Deus é o amor verdadeiro. É o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não é conhecido quando todos nós estamos bem. Yes. O amor verdadeiro é conhecido na dificuldade. Para as pessoas que são casados também, para os que são casados, realmente se queres ver se a pessoa ama a tua vida, ou seja, te ama de verdade, você irá notar isso na dificuldade. Exato. No momento que você for a perder o emprego, no momento que você não tiver nada de comer, Exato. no momento que você não tiver nada de vestir, é aí que você irá saber, irá descobrir realmente se a pessoa te ama. As pessoas que não te amam, logo da primeira, irão abandonar, irão fugir. Exato. É da mesma forma, se Jó pudesse abandonar, fugir logo da primeira, automaticamente ele não teria amor com Deus. Ou seja, o amor dele seria por causa dos bens materiais. E assim que ele perdesse, também iria abandonar o próprio Deus. Uau, que grande bênção. Homem de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que sede santo, porque eu sou santo. E sem santidade, ninguém verá a Deus. Quero, através desta passagem bíblica, fazer-lhe uma pergunta e que a resposta creio que pode vir a ajudar alguém que está do outro lado da nossa casa, que é: qual é a importância da santificação na vida de um crente? Talvez, enquanto vais explicando a importância da santificação na vida de um crente, também explanar de forma a fazer perceber o nosso caro ouvinte, caro amigo que está do lado de casa, o que é isso, ser santo? Ser santo realmente é ter uma vida conectada com a presença de Deus. É nos purificarmos cada dia, cada hora, cada minuto. Se a própria Bíblia diz que orai em todo o tempo, a Bíblia já quer nos dizer que temos que nos purificar, temos que nos santificar. E não, muitos de nós, muitos de homens de Deus, acabam esquecendo, acabam deixando essa pequena parte. Eles pensam que só adorar a Deus é bastante insuficiente e acaba não se purificar, acaba não ter uma vida de santidade, porque a vida de santidade não só nos ajuda para a sociedade, mas também nos ajuda para com Deus, porque a Bíblia foi bem clara que sem a santidade
ninguém poderá ver Deus. Meu Deus, isso. Importa com que todos que queiram ver a Deus possam ser santos. Logo, a própria Bíblia diz que sejam santos como eu sou santo. Sim. Ainda quer dizer que a santidade identifica realmente quem nós somos. A santidade identifica realmente a Deus que nós servimos. Ninguém pode dizer que estou a servir a Deus enquanto tem uma vida desagradável, uma vida que só de alguém ouvir acaba ficando triste. Ainda quer dizer que a santidade, ela nos faz com que nós possamos nos aproximarmos de Deus. Porque isso, vamos entender que, e nem próprio os anjos, a Bíblia fala que Jesus virá com seus santos anjos. Quer dizer que os anjos também estão na categoria dos santos, mas não santo dos santos. Logo, quer dizer que, na medida em que nós começamos a nos santificar, nós começamos a ter uma identidade, começamos a ter uma característica dos anjos, começamos a ter uma característica da pureza na presença de Deus. E não, quando nós acabamos de se tornar puro na presença de Deus, automaticamente faz com que o próprio Deus possa nos aproximarmos. Porque Deus, Ele sendo Ele limpo, sendo Ele santo, sendo Ele puro, Ele não pode se aproximar a alguém, a algo impuro. É por este motivo que Ele purifica, nem aonde que permanece o Espírito Santo de Deus. Aí deve haver uma purificação. Nós vamos entender porque nem mesmo no Antigo Testamento, quando fala a questão de tabernáculo, todas as coisas que entravam no tabernáculo tinham que ser santificadas. Todas as coisas. E se nós formos a meditar a própria Bíblia, diz que até ouro, prata que entrava lá era santificado para poder entrar. Sim. Porque o próprio Deus, sendo Ele santo, Ele não permanece em algo puro, na vida de alguém puro. Impuro. Porque as pessoas impuras, automaticamente são as pessoas que estão longe de Deus. São longe de Deus. Porque ninguém pode dizer que um pano branco está limpo tendo aí manchas. As manchas identificam que o pano não está limpo. Então, da mesma forma que as manchas que nós acabamos tendo, as coisas que nós acabamos tendo, a impureza identifica realmente que nós não estamos limpos, não pertencemos a Cristo. Porque para nós permanecermos em Cristo, permanecermos na presença de Deus, o Espírito Santo permanece em nós. Nós que temos que ser santos. Não é só santo ao falar. Existem pessoas que são santas ao falar, mas a vida dele não são santos. Não diz aquilo que eles estavam a falar. Ainda temos que ser santos da nossa forma de andar, na nossa forma de vestir, na nossa forma de falar, na nossa forma de convivência na sociedade. Isto realmente que identifica que nós somos. É santo. Uau! Estando nós inseridos numa geração de camaleões, esta palavra aqui mexeu comigo. Estando nós inseridos numa geração de camaleão que muda de cor a cada minuto e a cada segundo, como evangelista, como abordar o tema do pecado sem afastar as pessoas, mas também sendo fiel à Bíblia? Como abordar o tema do pecado sem afastar as pessoas? Porque eu entendo, consoante aquilo que é o seu percurso, ou então a sua explicação sobre a santidade, que não temos como sermos santos enquanto nós mantivermos-nos em pecado. Logo, há uma grande necessidade de abordarmos sobre o pecado. Agora, a questão é como abordar sobre o pecado sem afastar as pessoas, mas mantendo-se fiel na Bíblia. Sim, realmente o que nós vamos entender na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada fala acerca de uma mulher que foi encontrada no ato de adultério. Exato. A Bíblia descreve, a Bíblia fala no Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, sim. Que o adultério é algo pecaminoso. Exato. O adultério é algo que nos faz com que nós
possamos, vou dizer, no Antigo Testamento as pessoas eram condenadas imediatamente. Agora estamos na era da graça. Algumas pessoas falam que, como posso dizer, que as coisas mudaram, mas de verdade, já que não estamos para falar acerca disso, né? Mas podemos, já mexeste, então podemos falar sobre isso. já podemos, já podes alinha nisso. Glória a Deus. Amém. E não, no Antigo Testamento, todas as pessoas que pecavam automaticamente tinham que morrer no exato momento. Exato. As pessoas que, quando entravam com a impureza na presença de Deus, tinham que morrer imediatamente. E não, logo se nós formos a caminhar no Novo Testamento, nós vamos entender que estamos no momento da graça. E o momento da graça é algo que mata poucos aos poucos. Okay. E não, isto significa que no momento da graça, Deus acaba te dando muita chance para você poder mostrar, você poder renunciar e se arrepender. Enquanto que o Antigo Testamento pecou, morreu. E no Novo Testamento, Deus te dá para você poder mudar a sua vida, para você poder mudar aquilo que você falhou. Então, com isso que eu quero dizer que a mulher que é encontrada no ato do adultério, a Bíblia diz que os fariseus e escribas já estavam prontos para poder pedejar a ela, para poder matar a ela. Na hora, mas antes de matar, levaram a Jesus. Sim. Vamos entender que levaram à frente de alguém santo, alguém que não tem pecado, alguém que prega a verdade, alguém que está na verdade e além disso é a própria verdade. Então Jesus, quando olha para a mulher, a Bíblia diz que todos começaram a lançar palavras, palavrões. Senhor, encontramos no adultério, temos que matar, temos que apedrejar, porque diz porque isso a lei diz na lei de Moisés. Sim. Então Jesus, ele quando olha, a Bíblia diz que Jesus inclinou o seu rosto e começou a escrever no chão. E Jesus, ele respondeu uma palavra que até os escribas não conseguiram responder. Jesus falou que aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Automaticamente as pessoas que queriam atirar a pedra são as pessoas que tinham pecado. Estavam em pecado. Exato. Automaticamente por causa de eles, por causa do povo não ter visto o pecado que eles cometeram, eles acharam melhor nos apedrejar a pessoa que foi descoberto num pecado, que foi encontrado num pecado. Automaticamente eles estavam a usar a lei da igualdade, da comparação, aonde que eu não tenho pecado porque não fui encontrado no pecado. Ela tem pecado porque foi encontrado no pecado. Então vamos apedrejar ela, sem saber que eles mesmos carregavam os pecados. Mas a pessoa que não tem nenhum pecado, que é Jesus, está calado. Está calado. E fala, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que entre eles começaram a sair, dos mais velhos até os mais pequenos. Todos começaram a sair. E depois de todos saírem, a Bíblia diz que Jesus, ele levanta o seu rosto e pergunta para a mulher, mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Os teus acusadores. E a mulher olha e fala, não estão aqui, todos foram embora. Logo Jesus fala assim, se eles não te condenaram, nem eu te condeno. Isto significa que, se nós formos a ver, Jesus, ele não tinha pecado, ele poderia muito bem condenar. Mas Jesus não veio para poder condenar. Mas Jesus veio para trazer a verdade, para poder levar as pessoas que estavam em cativo, as pessoas que estavam no inferno, para poder se aproximar de onde? Deus, do reino de Deus. Mas mesmo assim, quando Jesus ele traz as pessoas para o reino do céu, ele não teve que condenar a pessoa. Então, isto quer dizer que temos que pregar sobre o pecado, mas não temos que condenar as pessoas. Muitos de nós acabamos condenando. Homens de Deus, quando estão na igreja, só porque viram prostituta, perdão essa expressão, usaram uma prostituta, entrou na igreja, mesmo que ele esteja a pregar sobre outra coisa, acaba mudando, prostituta não vai para o céu. Logo a pessoa acaba se sentindo mal, porque o mundo rejeitou.
a sociedade acabaram a sujar o nome. Está a tentar aproximar para Cristo, estão a sujar o nome dele, o nome dela. Logo, ele acaba falando, se até o mundo não me quer, a igreja não me quer, deixa eu viver como eu quero. Logo, a pessoa acaba não estando em Deus. Então, é aconselhável com que nós possamos saber que o Evangelho, além de ser o Evangelho, a palavra verdade, verdadeira, ele também é o amor. Isso quer dizer que o próprio Jesus teve que dar o amor e também teve que trazer a verdade para a mulher. Não basta simplesmente trazermos a verdade na vida de uma pessoa que não conhece a verdade, mas temos que trazer também o amor. Temos também que entender se ela está nessa condição, por vezes, talvez por causa de algumas circunstâncias. Se ela está nessa ocasião ou neste estado, por vezes pode ser por causa do lugar que ela estava, acabou se associado com o ambiente, com o clima, acabou já a viver daquela forma. Então, é necessário que nós possamos entender também isto, mas é necessário nós também trazermos a verdade. Então significa que a verdade sem o amor já deixa de ser verdade. Deixa de ser verdade. Uau, que grande benção. Bom, enquanto estavas aqui a explanar, eu entendi uma coisa, mereces um copo de água mesmo. Uau, que grande bênção. Já vamos correndo na reta final do nosso programa, nesta que é o tempo do homem de Deus e uma conversa saudável, amigável e espiritual com o evangelista Zim. Eu disse que na segunda parte traria uma pergunta que talvez poderia gerar polêmica. Há quem diz que a situação que Moçambique enfrenta, e em especial a situação que Chimoio enfrenta, que tem que ver com homens katanas, foi porque Chimoio ignorou a voz de Deus. Qual é o seu posicionamento com esta declaração? Realmente, nós acreditamos que a própria Bíblia Sagrada, o que fala? A Bíblia fala que nada é contra a vontade de Deus. Isto significa que todas as coisas que acontecem é conforme a vontade de Deus. Mas também não quero dizer que é a vontade de Deus com que as pessoas sejam mortas. Mas por causa da consequência, por causa da desobediência que as pessoas acabam tendo para com Deus, por vezes pode trazer a ira de Deus. Vamos entender que não foi nos planos de Deus, ou seja, Deus não queria com que as pessoas que estavam no mesmo barco com Jona pudessem sofrer, mas por causa da desobediência de Jona, fez com que até aquelas pessoas que estavam aí pudessem sofrer. Outros estavam a viajar, a Bíblia diz que lançaram coisas no rio, negócio deles se calhar. Foi por causa da desobediência de uma pessoa. Isto significa que quando nós desobedecemos a Deus, isto pode trazer consequência. De verdade, pode trazer consequência se calhar na nossa vida e também pode afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos entender. Venderam José, e quando venderam José se levantou fome em todo o Egito. De acordo com pregações de algumas pessoas, fala que a fome veio por causa de ter vendido o homem de Deus. Então, isto quer dizer que por causa de desobediência de uma pessoa, muitos podem sofrer. Então, realmente também pode ser isto. Porque nós, homens de Deus, estamos a desobedecer a voz de Deus e por causa disso, o próprio Deus está a se irar, está a se levantar contra todo Chimoio, toda a cidade de Chimoio. E também pode ser por causa por causa dos planos dele. Isso quer dizer que o que nos faz nós vivermos um tempo, por vezes pode ser a consequência de nossos pecados, e também pode ser a consequência dos líderes. E também pode ser a consequência não dos líderes. Se calhar de você que está me assistir. Se calhar de uma outra pessoa. Nós vamos entender que nem mesmo no Egito, a Bíblia diz que por causa de Faraó negar com que o povo de Israel pudesse partir
todo o Egito sofreram. Exato. Mas foi por causa da decisão de uma só pessoa. Então quer dizer que a decisão de uma só pessoa pode trazer mudança em uma casa, em um bairro, em uma cidade, se calhar é uma teira, ou mesmo em país geral. Ainda é importante todos nós soubermos que tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, pode trazer consequência para a nossa vida, ou para as pessoas, ou tanto para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é bem possível que o Nhamakatana seja por causa de você mesmo que não quer orar. E também pode ser por causa de mim, ou pode ser por causa dos líderes. Neste contexto, na qualidade de homem de Deus, na qualidade de evangelista, a voz de Deus na face da terra, qual é a mensagem que tem para o povo geral da cidade de Chimoio? Agora só estamos focalizados na cidade de Chimoio, também iremos olhar para a nível de todo o país e acredite também iremos olhar para a nível do mundo, porque se nós olharmos para o redor de todo o mundo, vamos perceber que o mundo está em colapso, não é? O mundo está em colapso, o nível de criminalidade tende a aumentar, o nível de pecado tende a aumentar, o nível da corrupção tende a aumentar. Isso não tem nada a ver muito com nossa conversa, mas enquanto filhos da luz, enquanto filhos de Deus, eu penso que temos que fazer alguma coisa. Qual é o conselho, qual é a mensagem que o homem de Deus quer deixar para os moradores de Chimoio no meio desta dificuldade, no meio desses problemas que Chimoio está a enfrentar hoje em dia? Sim, conforme todas essas circunstâncias que estamos a passar, eu recomendo para todos os homens de Deus, todos os apóstolos, profetas, todos os evangelistas, levitas, todos os filhos da luz, aquele que foi chamado pela graça de Deus. Eu recomendo a todos nós que não devemos simplesmente estar calados e olhar as coisas, mas temos que orar a favor da nossa cidade, temos que orar a favor do nosso país, temos que orar a favor do mundo inteiro. Por que eu digo que temos que orar? A própria Bíblia diz que a oração de um justo pode muito bem os seus efeitos. Na medida em que todos nós estivermos a orar numa só voz, automaticamente as coisas irão mudar. Na medida que todos nós nos unirmos realmente para invocar o nome do Senhor, Deus irá fazer alguma coisa. Porque nós vamos entender que o povo de Israel passaram muito tempo sendo escravizados, passaram muito tempo vivendo uma vida de miséria, de sofrimento. Mas no dia que eles decidiram clamar na presença de Deus, no dia que eles decidiram invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz que Deus está a responder e está a dizer que eu desci para poder livrar o meu povo. Exato. Isto quer dizer que Deus, para poder manifestar o poder dele e a grandeza dele, Deus teve que ouvir o clamor dos filhos dele. Exato. E isto significa que certas circunstâncias na nossa vida, certas coisas na nossa vida irão passar, ou certos problemas iremos deixar. Desde o momento que nós formos a clamar na presença de Deus, Exato. desde o momento que nós formos a pedir ajuda para o próprio Deus, porque a própria Bíblia Sagrada, ela vem nos falar. Várias pessoas oraram, vários homens de Deus oraram. Não adianta simplesmente nós orarmos para a nossa vida, só porque eu quero carro, quero bicicleta, quero bênção, e orar simplesmente para isso. Mas temos que orar a favor da própria cidade. Exato. Temos que orar a favor do país em geral. Porque mesmo que eu esteja a orar a favor de mim mesmo, será difícil eu poder alcançar certas coisas enquanto que a própria cidade não está bem. É verdade. Se você não ora a favor de finança, por exemplo, deste país, não terá como você ter finança. Porque todos que estão neste país estão a passar numa crise. Então, automaticamente temos que pegar a raiz para poder resolver. Temos que pegar, não se resolve um problema ignorando a causa. Então temos que saber a causa para nós podermos resolver. E nisto quero dizer que
temos que saber orar a favor de nosso país, nossa cidade, para que as coisas possam mudar. Ainda é necessário com que todos nós possamos nos aproximarmos de Cristo. Vivemos também uma vida de obediência a Cristo Jesus. Para evangelistas, não sou evangelista para todos. Este é tempo que a voz do Senhor, este é tempo que o Evangelho deve ser expandido. Temos que orar, clamar na face da terra. Clamar. Eu acredito que se todos nós clamarmos em uma só voz, o próprio Deus irá ouvir. Porque a Bíblia diz que tudo que concordares na terra será concordado no céu. E automaticamente todos nós estaremos a concordar em orar numa só foco de mudança a favor da nossa cidade, da nossa nação. A nossa nação, certo? E as coisas irão mudar. E também terá mais a possibilidade de as pessoas poder se aproximar a Cristo. Porque algumas pessoas não aproximam mais para Cristo por causa daquilo que nós estamos a passar. Ou seja, os problemas também fazem com que as pessoas não possam aproximar para Cristo. Mas é importante lembrar, queridos irmãos, amigos e companheiros daí de casa, que Jesus é a solução. Jesus é a esperança de todos nós, até de você que está aí sentado na sua casa. Em 5 minutos, homem de Deus, considerações finais, saudações, e aí vamos fechar o nosso encontro de hoje. Gostaria de estar aqui continuando a conversar, mas acredito que nós teremos mais uma oportunidade para mais uma conversa abençoada como esta. Últimas considerações. Umas considerações que eu tenho é de temos que permanecer na presença de Deus. Para os que se afastaram de Cristo, este é o tempo de voltar para Cristo. Para os que estão longe, para os que se calhar estão atrás do cargo, este não é tempo de cargo. Este não é tempo de querer ser líder, mas este é tempo de viver realmente o Evangelho de Cristo. Nos preocuparmos com a nossa alma, para onde que nós iremos. Este é o foco principal. Também Deus abençoe todos os seus, em nome de Jesus. Quero agradecer pela oportunidade de grande homem de Deus aqui, em nome de Jesus. Acredito eu, no nome de Jesus, que Deus é com ele. Deus irá fazer grandes coisas sobre a vida dele. Amém. Acredito que este trabalho não irá acabar por aqui, mas este trabalho irá fazer com que muitas pessoas possam se aproximar de Cristo Jesus. E também acredito que é da vontade de Deus. E não, acredito que tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Agradecer a você que esteve todo esse tempo conosco. Deus abençoe a você no nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe o seu trabalho, o seu negócio. Eu quero acreditar que Deus, a partir de hoje em diante, Deus irá derramar graça sobre a tua vida em geral. Amém. Amém. Uau, que grande bênção! Então assim foi o nosso programa, a primeira edição de 2026 com o nosso amado evangelista Sim, que trouxe aqui verdades profundas. Prometemos voltar num futuro muito próximo. Continue nos seguindo. Um forte abraço. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Um beijo.